definitiva e rápida sobre um alvo. Então, a chamada ofensiva Blitzkrieg, pela primeira vez na história militar, uma ofensiva aérea, em poucas horas, destroçou a capacidade de infraestrutura do seu inimigo. Né? Inimigo vendo do ponto de vista da guerra. Então, em poucas horas, a Varsóvia foi transformada numa bola de fogo. Logo depois, a entrada da infantaria, dos sapadores, com a atuação mais direta sobre seus inimigos. Então, a estratégia da invasão da Polônia é uma estratégia, sobretudo, de desmoralização do oponente, que, aliás, era uma das táticas importantes do regime nazista, a humilhação do oponente. Não era só a humilhação privada, mas a humilhação coletiva. Se alguém diz sobre você uma coisa que você não é, como é que você se sente? Essa era uma estratégia muito importante, dizer alguma coisa que você não se reconhece como tal, mas aquilo passa a ser verdade. Cria um incômodo muito grande para qualquer pessoa. Imagine para uma nação inteira. Era chamar aquelas nações de fracas. Os poloneses foram transformados em terra arrasada e os seus bairros em guetos. Então era a ideia de realmente massacrar militarmente e humilhar moralmente. Esse foi um traço muito importante do nacionalsocialismo, a humilhação pública. Existia diferenças entre esses regimes totalitaristas da Alemanha e da Itália? Bem, algumas diferenças são importantes. No caso da Itália de Mussolini, o que caracterizou principalmente esse regime foi o chamado corporativismo e o sindicalismo. A adesão do Partido Socialista, a adesão dos conselhos de fábrica para a ascensão de Mussolini ao poder no início dos anos 20 foi muito importante para caracterizar esse regime como um regime popular, sindical, nacional. Né? No caso alemão, ele tinha essas características também. Porém, o que ficou mais ressaltado foi o papel da máquina burocrática do Estado alemão, a funcionalidade do Estado alemão. No caso italiano, foi muito mais sublinhado, e isso fica claro na ascensão ao poder por Benito Mussolini, a adesão das massas. Né? O partido fascista contou com uma adesão dos sindicatos que foi colossal. A sua contraface, né, a sua cara metade, que de alguma maneira é tal negócio. Se você joga a moeda para o alto, dava cara. Se jogasse, dava cara também. Porque era a moeda com as duas faces, uma complementando a outra. No caso do regime nazista alemão, do Partido Nacional Socialista Operário Alemão, um partido chamado Partido Nazista, o papel muito importante do Estado, né, de uma nova burocracia, de uma organização burocrática extremamente autoritária, e isso deu uma característica muito diferente para o que nós chamamos de totalitarismo. O totalitarismo na Europa não foi um fenômeno exclusivamente alemão. Isso é um outro traço importante. Foi um fenômeno europeu. O antissemitismo, o preconceito e ódio aos judeus, ele foi disseminado por toda a Europa. Não foi um caso isolado da Alemanha. É um outro aspecto importante para se pensar hoje em dia. Né? Ele teve uma capilaridade por toda a região. Né? Tanto assim que em 1923 Hitler disse uma frase: eu erguerei cadafalsos por toda a Alemanha e enforcarei até o último judeu. Ele disse isso em 1923. Quase cumpriu a promessa. Quando ele disse em 23, não teve nenhuma voz que se levantasse. Então o fenômeno do antissemitismo, o fenômeno do totalitarismo, foi um fenômeno caracterizado por toda a região. Isso é importante ressaltar. Agora, esses regimes eles surgem em momentos de crise, né? Em momentos de a população passando dificuldades, como acontece hoje em dia também. A gente está num momento de grande crise mundial. Você acha que existe espaço para existir novos ditadores a partir disso? Muito boa pergunta, excelente. Olha, as ditaduras, elas sempre estão a sombrear. O Bertolt Brecht tem uma frase famosa, né, sobre o nazismo, onde ele diz: o ventre que pariu a besta jamais deixará de ser fecundo. Né? Frase do teatrólogo, dramaturgo Bertolt Brecht. Né? O ventre que pariu a besta jamais deixará de ser fecundo. Essa frase profética de Brecht, ela pode, por exemplo, ter o seu transbordamento pelas ditaduras na América Latina.
Uma ditadura que matou 30 mil chilenos, o que ela é? Uma ditadura que fuzilou 30, 40 mil argentinos, o que ela pode ser? Uma ditadura como a brasileira, que fez com que desaparecessem milhares de pessoas, milhões foram calados na sua liberdade de expressão? O que pode ser, senão características fascistizantes? Como eu disse, fascismo é um fenômeno mutante. Então aquele que quer definir fascismo com uma característica só, vai se dar mal. Porque a rigor o fascismo ele vai se adaptando às condições e à conjuntura de cada região. A gente não está livre de nada disso ainda, né? Ainda não. Professor, Hitler foi um mito, é um mito até hoje, mas pouca gente sabe que ele, além desse déspota, desse ditador, ele foi um homem muito inteligente, muito culto, né? Tem essa aparente contradição, esse paradoxo, né? Como é que um homem com essa cultura pode ser assim, um monstro? Bom, a rigor, eu diria a vocês, quantos não são assim, quantas pessoas a gente não vê assim? Isso não o caracteriza, não o coloca na posição, ele necessariamente, como um homem com uma qualidade diferente dos outros. O que dá a ele uma característica diferente, aí sim, é um projeto. É um projeto de genocídio, é um projeto capitalista dos mais violentos e selvagens, né, da história do século XX, e somado a tudo isso, uma canalização da cultura para a transformação de tudo em propaganda. Então, a cultura, ela se torna mercadoria, a cultura se torna, ela se torna uma peça de propaganda. Hitler, ele, por um gesto, ele tirava muitas fotografias. Aquilo que se pensava como algo espontâneo do Führer, ele era capaz de fazer uma sequência de imagens durante horas a fio. Só para mover o pescoço, só para a movimentação da mão. Hoje existem várias pesquisas nos Estados Unidos sobre a máquina da propaganda nazista, onde essas fontes vieram à tona. Então, Goebbels fazia estudos longos, né, de tom de voz, elevação, posição de câmera. Nunca é demais lembrar que o cinema foi muito importante. O cinema de Leni Riefenstahl, um filme como O Triunfo da Vontade, foi assistido por quase 60 milhões de pessoas, né? Ao ar livre. Isso foi uma iniciativa que nunca antes foi vista. Para que você tenha uma ideia, foi utilizado para filmar Hitler e seus seguidores um dirigível, 30 câmeras, horas e horas, dezenas de horas de filmagens, para imortalizar essa figura e transformá-la nisso que nós conversamos aqui durante um bom tempo, no mito, né? Mito e realidade, relação tensa e tênue, frágil, até onde vai o mito, até onde vai a realidade. Isso faz parte ainda, do meu ponto de vista, de uma história secreta do nazismo. Até onde vai o desejo das pessoas de que aquele modelo se consubstanciasse, de que aquele modelo fosse à frente, e até onde vai, digamos, uma repressão do desejo. Por isso eu acho esse fenômeno ainda tão atual e tão presente entre nós. O que a gente pode aprender com a ascensão nazista e a Segunda Guerra em dias de hoje? Olha, eu particularmente acho que o que mais caracterizou aqueles homens, e particularmente o Führer, era uma profunda incapacidade de amar. Eu acho que se há um exemplo violento do que foi essa época, foi uma profunda capacidade, né, de desamor, né, vis-à-vis a incapacidade de um gesto, né, de proximidade para com o outro. Foi uma negação completa da alteridade, foi uma negação completa do outro, foi uma negação completa do diferente. Essa incapacidade de amar que caracterizou o nazismo, ela lamentavelmente ainda faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E é uma tarefa sempre, eu digo sempre aos meus alunos, é uma tarefa sempre e contínua essa, a de insistir na democracia, a de insistir no respeito à opinião do outro. Então, se a Segunda Guerra Mundial e o nazismo têm algo a nos ofertar, e foi algo difícil, porque morreram 60 milhões de pessoas, foram 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, foi essa demonstração do
enquanto a incapacidade de amar pode levar os homens. Professor, muito obrigado, foi um prazer conversar com você e aprender um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. E o nosso programa termina aqui, mas não deixe de assistir a outros temas e entrevistas da Semana Temática aqui na nossa página na internet. A gente se vê. Tchau!